Podemos começar? Boa noite a todos. É uma grande satisfação poder falar com vocês sobre os nossos cursos de Tecnologia em Marketing e Bacharelado em Publicidade e Propaganda. São cursos relativamente novos dentro da Fundação Santo André. O curso de Marketing é um pouco mais antigo, digamos assim, um pouquinho do que Publicidade e Propaganda, que se iniciou neste semestre de 2021. Então, para que a gente pudesse fazer uma apresentação mais vibrante, nós subdividimos em duas partes. Uma parte dela vai ficar com o professor Everaldo, que já está aqui presente, ele vai já se apresentar. Ele é professor do curso de marketing e vai falar exatamente sobre ele. Na sequência da apresentação dele, que é feita num PowerPoint, eu entro e vou falar sobre o curso de publicidade e propaganda. A gente está aguardando ainda a entrada dos alunos. Hoje é uma tarde de muito temporal, tanto em São Paulo quanto em Santo André. Nós já tivemos uma queda aqui de energia, talvez alguém esteja passando por isso, mas conforme eles forem chegando, nós estaremos abertos às eventuais perguntas, tá bom? Então, professor Everaldo, gostaria que o senhor se apresentasse a todos eles e desse início à sua apresentação. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Everaldo, como a professora Marina apresentou, sou professor aqui do curso de Marketing e também do curso de Publicidade e Propaganda. Rapidamente, só para vocês me conhecerem, eu sou formado na área de Publicidade, atuei nessa área, de modo que para a gente é bastante confortável conversar com vocês sobre esse tema, sobre a profissão, sobre o curso. E eu queria começar apresentando um pouquinho sobre a área, as características, e depois falar um pouquinho sobre o curso, tudo bem? Vou colocar aqui para a gente um visual, só para nos orientar um pouco a respeito do que a gente vai conversar. E as diferenças, e depois a gente tem um tempo para trocar algumas ideias a esse respeito. O curso de marketing, ele é bem orientado, né, para o profissional que deseja fazer o papel da gestão da área de marketing em contato com serviços de promoção de vendas, produtos, pesquisas de mercado, propaganda. Lembrando que a gente tem uma área em crescente atividade, principalmente no campo digital, mas não só isso, né? A área se abre em vários leques que a gente vai poder ver, mas principalmente com foco na otimização do marketing para a empresa. Então, muito se fala na área de marketing, muito se fala da importância do marketing, mas a gente entende que tem um espaço muito grande para o profissional que está muito capacitado, para o profissional que consegue fazer boas análises e saber escolher o que funciona, o que não funciona dentro da área que é a área estratégica na qual a empresa se dedica, focando principalmente em desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços, a oferta desses produtos e serviços ao mercado, a comunicação desses produtos e serviços ao mercado, a distribuição, a entrega dos produtos e serviços ao mercado. Esse é o profissional de marketing, essa área de marketing, a gente vai detalhar um pouco mais sobre essas características. Falando um pouquinho do mercado de trabalho, onde é que se encaixa esse profissional, né? Onde é que ele pode trabalhar? A maior parte das empresas, tanto públicas quanto privadas, hoje possuem áreas dedicadas completamente ao marketing. Marketing é uma área de nível estratégico, está presente nas diretorias e vice-diretorias das grandes empresas. Ela é uma área que demanda muita atividade, inclusive na esfera pública. Muitas instituições públicas mantêm departamentos com foco no marketing, porque às vezes dá a impressão, quando a gente fala no termo, que se refere apenas a empresas privadas, mas não é o caso. Inclusive, organizações não governamentais
tem seus departamentos, porque o fundamento do marketing é esse processo, que a gente pode dizer um processo gerencial e social, que trabalha produtos e serviços, né, oferecendo esses produtos, serviços e ideias ao mercado. Então, isso é importante a gente salientar, que o campo de atividade é um pouco maior do que o que a gente está acostumado, né, o que a gente ouve por aí. É muito importante também dizer que um profissional de marketing é capacitado para oferecer serviços de consultoria própria a pequenos e médios negócios, que às vezes não têm condições de manter um grande departamento de marketing, mas ele contrata serviços e o profissional também está capacitado para realizar esse tipo de consultoria. Muitos institutos de pesquisa, institutos que fazem análise de pesquisas de marketing, órgãos públicos que fazem pesquisas também relacionadas com o mercado, de modo que o mercado de trabalho é bem atuante, né, e bastante amplo. Além do mercado de trabalho, é importante salientar qual é o perfil, né, como a gente saber se encaixa ou não nesse mercado, como é que eu sei se isso tem afinidade comigo ou não. O profissional de marketing, acima de tudo, ele é um administrador de marketing, um administrador, uma pessoa com capacidade de gestão, porém ele tem que ter algumas habilidades, como a habilidade de comunicação. A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso quando falar até sobre publicidade e propaganda, que tem uma área uma área junto, né, do marketing. O trabalho em equipe, porque nós não, em todas as áreas nós não fazemos nada sozinho, mas no marketing é uma realidade. Os trabalhos são dinâmicos, os trabalhos são em equipe, as equipes são multifuncionais, existem muitas tarefas para serem realizadas, de modo que a coordenação da equipe também é importante. Claro, quando a gente fala em marketing, é importante salientar que é um profissional que se pauta pela criatividade e pela inovação por vários motivos. Porque isso gera melhores resultados para a criação de produtos, gera melhores resultados para processos dentro da atividade, para eventos, para inovação na imagem de grandes marcas, né, na imagem da marca da empresa, consegue ter um olhar diferenciado para as ofertas e assim por diante. Então, esse também é um ponto bastante importante. O profissional de marketing precisa ter uma boa concentração nas informações, ele lidar com um grande campo de dados e de informações sobre negócios, produtos e serviços, e saber analisar esses dados e essas informações também é um requisito, né, que se pede na área. Além disso, ele precisa ter uma visão de estratégia, uma visão olhando, claro, para o dia a dia, mas tendo uma visão de longo prazo, saber como é que a empresa vai se comportar a longo prazo. Existe uma frase da qual eu gosto muito, né, que foi registrada pelo Peter Drucker, que é um pesquisador, um professor importante, que ele diz que o marketing é tornar desnecessário o nosso esforço de vender. Ou seja, né, olha como ele encara essa profissão. A gente prepara o produto, prepara o serviço de tal modo que seja fácil das pessoas se interessarem, que seja uma troca justa, porque o marketing feito com propriedade, ele, acima de tudo, ele espera realizar uma troca justa com as pessoas, né? Oferecer bons produtos e bons serviços em troca de valores, né, e assim por diante. Então, além do perfil profissional que a gente pode comentar, é importante lembrar que tem várias áreas nas quais os profissionais de marketing podem, então, se pautar. Tem áreas mais tradicionais e áreas que a gente vai comentar um pouco mais adiante ali, áreas um pouco mais novas e que estão se desenvolvendo muito, né?
Nas áreas mais tradicionais, a gente tem o analista de marketing, que é aquele profissional capacitado para entender as várias etapas do marketing, poder decidir sobre cada uma delas. O analista de comunicação, que também, né, vindo da área de propaganda, vindo da área de marketing, consegue analisar se por exemplo, né, uma campanha de comunicação tem todos os seus atributos, tem o seu retorno sobre o investimento, o popular ROI, né, Return Over Investment, mas em várias áreas isso é destacado. Também é um campo bastante tradicional, o campo da pesquisa de marketing, com análises sobre os comportamentos de compra, entendendo como as pessoas compram. E qual o principal objetivo disso, né? Um dos objetivos principais é entender para poder oferecer os melhores produtos e serviços. Então, toda pessoa se sente atraída por uma marca que entende o que ela pensa, entende o que ela fala. Entender o consumidor é um dos requisitos, então, desse profissional, e a pesquisa de marketing possibilita isso. Além disso, o profissional de marketing precisa ter uma boa estratégia comercial, saber comercializar bem, né, saber oferecer bem, ou o que a gente sempre chama da troca justa. Isso está dentro da estratégia comercial acima de tudo. É um engano, na minha opinião, né? Um engano que se pensa sobre, ou popularmente se fala às vezes sobre a área de marketing, que a gente vende coisas desnecessárias. Eu nunca consegui fazer isso na vida, né? Nem é meu propósito. Porque existem várias necessidades das pessoas e atender essas necessidades é um propósito do profissional de marketing que atua com ética, que atua com consciência daquilo que está sendo proposto. Isso também está presente no profissional, sua responsabilidade social, que é muito grande, né, e muito importante no sistema que a gente tem presente. Também é uma das áreas bastante tradicionais, a do ponto de venda, conhecer os pontos de venda, as lojas, os locais nas quais fisicamente se fazem as trocas de produtos e serviços. E, claro, né, é importante que o profissional de marketing, e é uma área de bastante destaque, que é a análise de preços. Ser um analista de preços também é uma área bastante tradicional e uma área bastante demandada. E aí eu até chamo um pouquinho a atenção, né, de todos, porque como não é das áreas mais destacadas quando se fala em marketing, normalmente quem vai para análise de preço são economistas, sendo que é um campo de trabalho do profissional de marketing e que tem disponibilidade, né? Tanto é que a gente tem que recorrer a profissionais de outras áreas para completar. Além disso, analista de distribuição e o trabalho junto com a logística e com os processos de entrega de produtos e serviços também é uma área bastante tradicional do marketing. Além disso, claro, a gente pode falar de gerência de produtos e podemos complementar aqui também a gerência de serviços. Hoje, no Brasil, de um modo geral, a gente tem uma demanda por serviços muito grande, por gerente de serviços, a pessoa que cuida, né, de processos desse gênero. E o gerente de produtos também, aquele que cuida de uma marca, cuida de um produto específico e pode vender isso ao mercado. Essas daqui são áreas mais tradicionais. Áreas mais novas e bastante destaque estão crescendo bastante, é claro. O nosso propósito aqui não é esgotar, né? Claro, tudo que se fala sobre os novos momentos, mas o digital, o marketing digital, a questão da tecnologia que está ganhando muito espaço já desde muito tempo dentro da área de marketing, não pode deixar de ser destacada. Então, eu chamaria a atenção, principalmente para quem quer trabalhar nessa área, para quem tem interesse nessa área, que é a parte de impulsionamento de negócios, tanto do ponto de vista digital, né, quanto do ponto de vista de startups.
um bom profissional de marketing consegue ter uma visão sobre esse campo. Além disso, marketing de conteúdo ou popular inbound marketing, e aí eu emendo um pouquinho abaixo ali com o produtor de conteúdo, que é a pessoa responsável por criar conteúdos de vários modos, tanto no campo digital quanto no campo ou outras plataformas físicas, né, que elas ainda não deixaram de ter possibilidades. Inclusive, tem crescido bastante essas possibilidades. Mas temos o campo promissor do neuromarketing, digamos que é um termo um pouco coringa para a gente designar assim, neurociência aplicada ao marketing, justamente com o propósito de conhecer as pessoas e poder oferecer produtos e serviços mais adequados às suas necessidades. A gente tem o campo do e-commerce, que já muito desenvolvido, mas que, para nossa surpresa, existe ainda muito o que crescer. No Brasil, o e-commerce no varejo responde por cerca de 15% aproximadamente do volume total de vendas. Isso hoje, 2020, pós-pandemia, só para 2021, né? Desculpem, mas só para a gente ter uma ideia de que o e-commerce é um campo enorme de possibilidades ainda daqui para frente. A gente tem a parte de analista de marketing digital, porque demanda muito volume de trabalho, existem muitas evoluções dentro do marketing digital, a própria internet das coisas vai ser um campo de grande desenvolvimento após a internet 5G, que vai possibilitar uma conexão de um volume muito maior de informações. A parte de consultoria ligadas a esses campos e de inteligência de negócios ou business intelligence, que também é um campo bastante promissor, não excluindo, claro, uma série de outras novidades que a gente poderia falar também a esse respeito, mas algumas dessas áreas têm se destacado e são campos promissores para quem quer entrar na área ou já está na área de marketing e quer se desenvolver ainda mais. No nosso caso, né, o curso de marketing oferecido aqui faz um alinhamento disso que a gente comentou, dessas possibilidades do mercado de trabalho, das habilidades exigidas de um profissional e dos campos promissores que a gente tem pela frente. Então, apresentando um pouco o que foi a grade agora, a última grade. E, claro, né, eventualmente podem ter atualizações, mas para que a gente tenha uma boa noção desses conteúdos que estão presentes no curso, quem tem interesse, quem já está no curso, estuda ali no começo a tecnologia da informação, a gestão mercadológica, a administração de marketing, não pode descuidar do raciocínio lógico, que é importante, a gestão de vendas, o direito do consumidor, e a gente tem uma visão ampla e bastante interdisciplinar ligada à educação dos em direitos humanos, educação ambiental, responsabilidade social e ética, que eu comentei já, está presente, né, nesse campo e no primeiro contato com o marketing. Além disso, a gente evolui ali para a sociologia da comunicação, depois até a professora Marina vai poder falar um pouco com mais propriedade sobre isso. A pesquisa de mercado que nós comentamos, que é extremamente importante, o comportamento das pessoas que compram, o gerenciamento de marcas. Eu não citei tanto essa parte, mas é uma parte que vale a pena a gente dar um destaque, que é o gerenciamento de marcas especificamente, ou branding, que, para quem tem interesse, é uma área que eu adoro gerenciar marcas, produtos, logotipos, design de marcas, mas não só isso, né? Posicionamento de marcas também está presente no curso.
É importante avaliar que o profissional de marketing precisa da habilidade do gerenciamento de projetos, da análise da viabilidade, porque a gente se depara muito ao longo do tempo, muitas pessoas têm boas ideias, mas poucas pessoas conseguem viabilizar as ideias. Então, a gente tem uma enormidade de criatividade, mas tem pouca viabilidade. Isso é importante que o profissional de marketing também tenha essa habilidade, né, esse conhecimento, e isso está presente dentro da nossa grade. Claro, técnicas de negociação, então tudo isso está presente. Avançando um pouquinho, a gente tem toda a profundidade dentro da promoção, da propaganda, o que a gente chama de endomarketing, que é a comunicação interna, junto aos colaboradores, né, da empresa, a parte de previsão de demanda, saber o que vai ser consumido no futuro é muito importante, porque assim a gente consegue se planejar melhor. E também o interdisciplinar, como a gente falou, conhecendo um pouco da história e da cultura afro-indígena, o pensamento crítico, o empreendedorismo, tudo isso é extremamente importante. E, por último, ali eu vou falar do projeto integrador, mas só lembrando que na continuidade, né, do curso, é um curso de 2 anos, 4 semestres, né? E ao final desse curso, depois a gente vai comentar como é que ele está unido ali junto ao curso de publicidade. Mas a gente tem nesse momento o curso de marketing digital, marketing de inteligência de negócio, que é o BI, mídias sociais, inovação, terceiro setor, relacionamento profissional e, claro, né, além das disciplinas ali optativas, que Libras bem interessante, né? Tem um leque amplo de aplicações. A gente tem o projeto aplicado, que além da gente ter o contato todo com os vários conteúdos, a gente tem possibilidade de fazer um trabalho prático, aplicado, em contato com a empresa, no qual todas essas informações vão ganhando corpo, né? E as dúvidas vão né, minimizando ali pela prática constante que a gente tem no curso, né? Outras características, acredito que a gente possa conversar e debater um pouquinho mais, assim que a professora Marina também apresentar ali o curso de publicidade. O curso de marketing, como nós comentamos, né, no decorrer, existe um foco grande na experiência real e nos cases que são tratados, né, ou seja, os casos de empresas, né, que são tratados no projeto integrado, em que os grupos colocam seus conhecimentos e desenvolvem soluções. E muitas dessas soluções, né, até por experiências anteriores, elas acabam saindo do ambiente acadêmico e ganhando corpo no ambiente social, nas empresas, com a aplicação de fato daquilo que a gente vai desenvolvendo. Os diferenciais, né? É importante lembrar que a gente está focado tanto na indústria, nos serviços, no terceiro setor, regionalmente, mas até um pouco mais nacionalmente, a economia do terceiro setor é muito forte e na nossa região é de bastante destaque. A parte de serviços na nossa região é de bastante destaque e nacionalmente também muito forte. Além disso, todas essas atividades, elas são focadas no saber fazer. Importante também, não só no saber fazer, mas no porquê fazer. Esse é um dos fundamentos também do desenvolvimento do curso. Na parte prática e na parte reflexiva sobre o que está sendo feito, para que se possa criar inovação a respeito do que está sendo tratado. Alguns diferenciais importantes, né? Possibilidade dos convênios que a instituição tem, de todo o histórico que a fundação
Santo André tem e que ela disponibiliza para os alunos, para os colaboradores e para nós que estamos ali no dia a dia trocando ideias sobre esse campo, com vagas de estágios, trainees em empregos. Tudo isso alguns dos diferenciais que a gente tem, possibilidades de mobilidades e daí por diante, tá? Nós temos também, vale a pena citar, a semana de cursos com palestras e especificamente nesse semestre, a gente teve importantes participações, né, de profissionais da área, na semana de cursos, trazendo temas relevantes, temas atuais, conversando com os alunos e trocando ideias, fomentando esses conteúdos que, no marketing, uma das características é justamente essa atualidade. O profissional que opta por esse curso, que tem interesse nesse curso, é uma pessoa antenada, uma pessoa ligada nas ideias, ligada no que está acontecendo, entendendo como é que está sendo desenvolvido as situações. Além disso, né, é uma semana ligada diretamente à empregabilidade. Isso tem foco bastante, que é justamente o momento de quem está passando pela universidade, a possibilidade do office online para desenvolvimento dos projetos. Na questão específica do marketing, o office é muito importante, porque ele é uma base de ferramentas que são necessárias para quem está buscando essa profissão e essa carreira, para quem já está na carreira e quer se desenvolver ainda mais, né? É um dos diferenciais que a gente tem. Iniciação científica, a possibilidade de você pesquisar assuntos da área, às vezes não fica muito presente para quem está começando, quem está desenvolvendo no campo da universidade de uma profissão, mas a pesquisa ela é muito importante. A gente, dentro do marketing, a gente favorece, a gente incentiva, porque justamente é uma daquelas habilidades que nós comentamos ao profissional que ele tem que ficar antenado com as coisas que estão acontecendo, né? Os eventos acadêmicos ligados a isso são diferenciais nossos. A respeito da infraestrutura, a gente vai poder debater até um pouco melhor, né? Mas os laboratórios de informática, depois falaremos um pouco, até a professora Marina, né? Podemos falar um pouco mais aí sobre a agência experimental de propaganda que atua junto ao curso de marketing, é um dos diferenciais, mas a infraestrutura da Fundação Santo André privilegia e ajuda justamente nesse desenvolvimento que o profissional de marketing necessita para ser bem aceito pelo mercado de trabalho. Esses diferenciais que nós colocamos, essas habilidades que nós colocamos, elas, do nosso ponto de vista, né, são possíveis quando a gente cria um ambiente completo de aprendizado para poder oferecer isso para as pessoas que têm interesse nesse ramo de atividade, tá? Essas são alguns conhecimentos e algumas das questões mais iniciais, e eu queria agora passar a palavra à professora Marina para a gente dar sequência aí na apresentação. Deixa eu só verificar aqui se a professora Marina nos ouve. Eu ouço sim. Opa. E eu vou compartilhar minha tela, esperando que você possa retirar esse último slide. Isso, já. Então, vamos lá. Muito obrigada, professor, pela sua apresentação. Queria perguntar se vocês conseguem ver a tela, eu vou abrir agora, tá? Conseguem ver? Aqui estamos, eu estou vendo bem. Turma, Mariana, Ian, Yuri, todo mundo está vendo? Dá para ver sim, Pro.
Legal. Então, vamos lá. Esse é um webinar feito para vocês. Como sabem, é a apresentação clássica desses dois cursos que são os mais novos da Fundação Santo André. Então, essas boas-vindas vêm do fundo do nosso coração, né? Nós, como muitos de vocês, também somos novos aqui. Entramos agora, a gente foi aprovado num concurso e nós todos entramos ao mesmo tempo, praticamente. Tanto eu quanto o professor Everaldo e todos os alunos que eu tenho, por exemplo, entraram junto comigo, né? Então, essa apresentação eu pretendo que seja feita de forma bastante rítmica, né? Para não torná-la monótona, porque ela é um pouco longa. Mas eu vou procurar dar as bases principais da publicidade e propaganda em si e também do nosso curso, tá bom? Então, vamos lá. Ó, normalmente, se recebe a notícia de que cursos da FSA receberam nota 5 no MEC, né? Nós ainda não temos nota 5, nem deu tempo para isso, mas a nossa meta é chegar lá, né? Então, que essas 5 estrelas, essa nota 5 tão ambicionada, né, que o MEC dá para cursos que a merecem, seja também a nossa meta, tá? Então, vamos lá, pessoal. Um primeiro lembrete que eu vou dar a todos, né, é que essa pergunta aparece mais assim entre os pais de alunos, né? Muitas vezes, quando um aluno opta por fazer o curso de publicidade e propaganda, às vezes ele é mal compreendido. Eu mesma fui, né? Quando prestei esse curso, né? Eu nem era maior de idade ainda. Mas a pergunta essa profissão, ela é regulamentada, né? Ela é uma profissão séria, né? Ela conta com alguma certificação e tal, né? Ela não é uma profissão, embora ela não seja nova, ela não é tão conhecida, tão familiar quanto parece, né? Embora a publicidade faça parte da nossa vida cotidiana, desde a Idade Média, ela também é uma ferramenta arqueológica para que se conheça uma sociedade e seus hábitos, mesmo com todo esse pedigree, ela não é uma profissão tão conhecida nas suas bases. Por exemplo, ela é regulamentada no Brasil desde 1965, e quem a regula é uma lei de número 4680, que para nós é familiar, mas para quem é leigo não é. Então, só para que todos saibam, a profissão é séria, né? Ela é realmente regulamentada com todo o seu exercício legal, está disposto aí diante da lei, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, a publicidade e a propaganda, elas são especialidades distintas, né? Mais tarde eu falo um pouquinho sobre o que elas fazem individualmente, mas as duas têm uma imagem de que, aparentemente, elas podem dizer o que quiserem, elas podem fazer a graça que quiserem, o humor que quiserem, né? E elas estão isentas de qualquer problema. Não é bem assim. Tanto a publicidade como a propaganda, se nas suas emissões, né, verbais ou visuais, houver um conteúdo de projeção enganosa ou de projeção ofensiva, ela vai sofrer penalidades legais. Quem é que faz isso? O CONAR. O CONAR é esse Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária que regula tudo isso, né? Então, assim, a publicidade, ela se alinha a contextos sociais. Ela não é lançadora de tendências, ela não é o sujeito de uma ação, ela é o predicado, é o que acontece. Então, veja, se a tendência, por exemplo, num determinado momento histórico, vamos colocar aqui a década de 60, naquele momento, um homem, se fumasse, ele era sinônimo de másculo, de viril, ele era sinônimo de galanteador, de vários adjetivos que seriam benéficos a ele, né? Era um fumante sedutor, um cara forte e tal. Hoje, esse contexto não sobreviveria. Por quê?
O homem fumante hoje é um cara que está contra todos os preceitos contemporâneos de saúde. Então, ele era um cara contra a saúde pública, né? Poderíamos dizer assim. Então, o contexto é que regula a publicidade, ela vai se alinhar a contextos, ela vai falar o que aquele contexto já se provou, né, completamente aceito na sociedade. Então, para que ela não saia do seu limite, existe um órgão fiscalizador e um órgão que pode penalizá-la, inclusive sustar uma campanha, tirá-la do ar, esse órgão é o CONAR. Então, temos duas coisas aí que talvez muitos não saibam. Nós temos uma profissão regulamentada e certificada e temos uma profissão fiscalizada com possibilidade de ser penalizada diante da lei. Então, estamos completamente dentro do que podemos admitir como legalidade, tá? Agora, pessoal, eu vou dar um breve passeio aqui, para que vocês possam ter um pouco mais da noção macro, uma visão macroscópica da publicidade, digamos assim, né? Uma visão um pouco mais ampla, sistêmica, do que ela é e do que ela faz, né? Então, há várias pessoas que são não familiares ao contexto da publicidade, imaginam que a publicidade e também a propaganda são formas de fazer piadas com produtos, de fazer grandes sacadas que fazem as pessoas rirem e tudo mais. Essa não é uma verdade absoluta, nem uma mentira absoluta. A publicidade faz isso, eventualmente. Ela tem essa capacidade de provocar o riso, de provocar a adesão da sociedade nas suas palavras e tal. Mas o objetivo dela, pessoal, é bem mais denotativo, ele é bem mais formal e bem mais racional do que parece. O grande objetivo da publicidade é fazer negócios, né? Então, é a publicidade que vai fazer o intercâmbio entre a esfera da produção de bens e a esfera de consumo de bens. É ela que vai tirar um produto daquela empresa como um ser inanimado, sem personalidade, sem imagem, e ela vai transportar para o mundo civil, para a sociedade, digamos, para nossas vidas pessoais, para o cotidiano simples de um país, de uma cidade, de uma região e tal, né? Ela fazendo essa passagem do produto ou do serviço da empresa onde ele nasceu para a sociedade, essa passagem é uma passagem de negócios. Então, a publicidade, ela divulga bens de consumo. A propaganda divulga comportamentos. Ela promove adesão a causas. Exemplo, quando se faz uma campanha por doação de sangue, os bancos de sangue costumam ficar zerados em épocas como o carnaval, por exemplo. Se houver uma campanha nesse sentido, ela é uma campanha de propaganda. Por quê? Ela não está divulgando produtos para consumo, ela está divulgando uma causa social, que seria, no caso, a doação de sangue. Antidrogas, direção perigosa, beber e dirigir, tudo isso são causas. Quem contempla isso é a propaganda. Quem contempla produto e comercialização é a publicidade, né? Então, assim, na esfera de negócios, é a publicidade que será o grande vetor do capitalismo, tá? Então, olha, eu trouxe aqui uma imagem do Henry Ford, né? Que é a imagem, né, a epítome, vamos dizer assim, do capitalismo. Ele é o fundador da empresa Ford, como todos sabem, né? E ele profere uma frase que fica na história, e ela ilustra muitos manuais de publicidade e propaganda. Então, ele diz o seguinte: se eu tivesse na minha vida um único dólar, eu investiria em publicidade. Isso ele disse, pessoal, mesmo quando a Ford entrou em sérios problemas administrativos e financeiros. A Ford
foi uma empresa norte-americana que começou muito bem. Ele lança um carro que ninguém conhecia. Esse carro entra em lua de mel com o público norte-americano. Todos querem ter um Ford daqueles e viajar pelas estradas e passear e tal, né? Mas, num determinado momento, essa empresa entra em declínio, em concorrência com Chrysler, com outras, né? De outros países também, e ela começa a perder dinheiro, perder investimentos e perder público, o que é mortal para uma empresa, é perder o público. Mas ele disse isso. Alguém pergunta, ô Henry Ford, o que você faria se tivesse bastante dinheiro para tirar a Ford desse atoleiro que ela está, né? Ele falou, olha, se eu tivesse $1 só, eu não investiria na Ford. Eu investiria na publicidade, porque é ela que vai ressuscitar a Ford. E essa sentença que ele profere vira como se fosse um mantra, né? Sequenciado por muitas gerações. Como ele é a imagem do capitalista americano, ele ilustra essa transparência por conta disso, né? Até porque a publicidade nunca enganou e nunca tergiversou com isso. Ela é um pilar do capitalismo, sim, e do livre mercado também. Então, nenhum de nós teria a ingenuidade de pensar o contrário. A publicidade fomenta consumo que retroalimenta o capitalismo, que, por sua vez, retroalimenta o livre mercado. Então, essa engrenagem de produção, consumo e reprodução, consumo e reprodução, ela é azeitada pelas emissões publicitárias. A partir daí, vocês podem tirar conclusões individuais, né? A gente discutiu muito isso em aula, em determinadas disciplinas se discute bastante, e devemos nos lembrar que, mesmo elas sendo originariamente propagadoras de consumo, nós, hoje, no contexto vigente, contemporâneo, 2021, não é por causa da pandemia, mas neste contexto, nós precisamos lidar com ética, com as palavras sustentabilidade, racionalidade, economia. São palavras novas que vieram para também confrontar esse pendor da publicidade por fomentar o consumo pelo consumo, ou seja, o consumismo ou o hedonismo, que seria a vida pelo prazer, né? Então, hoje, essa definição de que publicidade é uma fomentadora de consumo e dane-se o resto, ela é bastante questionada. Ela não combina com um mundo que está tentando se refazer dos seus erros passados, de não ter respeitado o clima, de não ter respeitado florestas, de não ter respeitado o ar, de não ter respeitado o mar. Então, isso tudo são demandas que fazem as populações pensarem em salvação do planeta e não em conforto próprio unicamente. O conforto próprio era a palavra de ordem da década de 60, 50, 70. A partir de então, isso passa a ser meio crucificado. E agora, na contemporaneidade mesmo, 2020, 2021, como estamos, são palavras de ordem à salvação do planeta e não à sua destruição. Tá? Então, a publicidade está passando por essa saia justíssima. No Brasil, nós temos hoje perto de 4.000 agências de publicidade funcionando em fluxo contínuo, né? Em franca operação. Quando eu digo franca operação e fluxo contínuo, pessoal, eu quero dizer exatamente o que essas expressões dizem. Na agência não existe parada, né? Eu trabalhei em agência, o professor Everaldo também, e todos os que trabalharam sabem disso, nenhum foi enganado e nenhum soube disso depois. Já sabiam antes de entrar como seria o cenário. Não é incomum que numa agência de publicidade nós passemos a noite lá dentro fazendo campanhas, ou porque tudo deu errado de tarde, de dia, ou ontem, ou mês passado, e nós vamos ter que enfrentar umas 3 noites na agência, ou 2, ou 4, ou uma semana inteira de noites lá.
ou uma só, né? Mas é normal que isso aconteça. Não é sempre que uma campanha é resolvida ao raiar do dia, de tarde, meio-dia, 2 da tarde, depois a gente vai embora às 5 e volta. É muito difícil manter esse ritmo, mesmo porque não se sabe se todos irão aprovar o trabalho que a criação fez. A criação é o último estágio por onde passa um problema que chega na agência. Ele vai passar pelo atendimento, ele vai passar pelo planejamento, ele vai passar pela mídia, ele vai passar por muitas mesas e cabeças e profissionais para chegar onde é o meu setor, por exemplo, que é o de criação. O setor de criação é aquele que vai lavar a louça, carregar o piano, digamos, né? Ele é que vai fazer a campanha acontecer. Ele vai traduzir em ideias criativas um problemão que o cliente tem, seja ele qual for. Ou o produto é caro, ou o produto é ruim, ou o produto não vende, ou ele é amargo, ou a concorrência é bem melhor, ou ele não emplaca no Brasil. Algo acontece com aquele produto e a criação vai traduzir isso numa campanha ou em peças isoladas com alto nível de originalidade para sacudir aquela situação indesejada e promover uma nova, que seria a reabilitação do produto ou do serviço. Então, no Brasil, nós temos essas 4.000 agências estimadas trabalhando nisso a todo vapor todos os dias, incluindo sábados e domingos, incluindo noites e madrugadas que não se sabe se daremos conta de superar, né? E mais do que isso, pessoal, a publicidade, como o professor Everaldo acaba de declinar, ela é coligada ao marketing, ela seria, vamos dizer, um braço dele. Então, aqueles velhos 4Ps que já são superados, né? Produto, preço, praça e promoção, hoje já existem outros 4Ps. Eu já li Philip Kotler dizendo que não são 4, mas são 6 Ps. O Acker disse que são 19 Ps, e assim por diante. De todo modo, a publicidade está ligada ao marketing. Então, o que os planos de marketing, as estratégias dele determinam como indicadas, a publicidade vai traduzir em campanhas, né? E em cima de uma grande verdade, pessoal, está escrito em azul, tá? Para você poder ver. Sem se fazer conhecer, um produto nunca vai ser comprado. Ou seja, para que um produto seja desejado, pelo menos, ainda que não seja comprado, mas que ele seja objeto de desejo de alguém, ele precisa ser visto. Ele tem que sair da esfera da produção e partir para a esfera do consumo, né? Ele tem que sair da fábrica da Nestlé e fazer um pouso no Carrefour, no Pão de Açúcar, em alguma doceria, uma bombonière, em algum lugar. Então, essa passagem dele sozinha, saiu de lá e veio para cá, não bastaria para dar sobrevida a esse produto. Então, alguém tem que dizer que esse produto existe. Quem é esse agente? É a publicidade. Então, ela vai dizer que esse produto não apenas existe, mas que ele vai despertar o seu desejo, que ele vai satisfazer as suas necessidades e você vai querê-lo desesperadamente. Então, esse é o ofício que ela vai cumprir. Ou seja, ela o tempo todo está falando de negócios. Ah, professora, mas ela contou uma piada. Não interessa. Ela contou uma piada para dourar a situação, ou a pílula. Mas o que ela está fazendo é, vamos negociar. Eu preciso ser vendido e você precisa comprar. Então, vamos dar as mãos. Nós estamos falando de negócios, né? Essa é a publicidade escancarada, pessoal, digamos assim, né? No entanto, pessoal, é a publicidade que vai e a propaganda, né, que vão dar um impulso fortíssimo à economia de países, né? É por causa dela, né? É por causa da publicidade, é por causa da propaganda que desejos são estimulados, que produtos saem do anonimato, serviços passam a ser ultra necessários. Eu nem sabia que eles existiam, mas agora eu sei, então eu preciso dele muito. Eu vou querer ter, sim, né?
Olha, eu nem sabia que tal produto fazia isso, mas agora que eu sei, eu vou atrás dele. Então, essa passagem que a publicidade fez, né? Tirando o produto da empresa, levando ao conhecimento público e estimulando a sua vontade de comprá-lo, é um trabalho difícil, pessoal. E quem vai fazer esse trabalho é a agência de publicidade. São os planos de marketing que estão por detrás de todo esse trabalho. E isso vai dar um movimento fortíssimo para a economia de qualquer país. Agora, pasmem vocês com o que vocês vão ouvir agora, né? Em plena Covid-19, que é a epidemia que se alastra pelo mundo, né, e derruba indicadores, derruba conhecimentos, surpreende a medicina, surpreende a biologia, surpreende a biomedicina. Neste momento em que nós supunhamos que todo o investimento iria para essas áreas da ciência médica, incrivelmente, o maior número de investimentos, segundo o Kantar e Ibope Media, foi para a publicidade. Isso eu até comentei com o professor Everaldo, é um dado, até de certa maneira, assustador. Por quê? Nós tínhamos que ter uma vacina para controlar a disseminação do vírus e, digamos, baqueá-lo, ou seja, cortar o seu poder infeccioso mais forte, né? Essa vacina tinha que aparecer, ou alguém teria que investir nisso para essa vacina ser estudada, pesquisada, testada e aparecer, como apareceu, né? Então, isso é um investimento monstruoso, mundial, universal. Mas só aqui no Brasil, tá? Vamos focar no nosso país. Mais de 11 bilhões foram investidos durante a pandemia. Então, enquanto se pensava em remédios, em vacinas, em fazer hospitais de campanha, gastos mais do que necessários, as empresas estavam investindo em publicidade para não morrer com a pandemia. As que não fizeram isso sofreram danos incalculáveis. Quem diz isso não é este webinar. Quem diz isso é uma das maiores fontes que temos de pesquisa, que é a Kantar e Ibope Media, neste momento. Tá? Então, no primeiro semestre de 2021 e ao longo do ano de 2020, nós tivemos esses 11 bilhões creditados na conta da publicidade e não de onde nós imaginamos que ele iria, que era para a medicina. Foram também, mas para a publicidade foram primeiro. Tá? Uma outra coisa, a ABAP mostra um dado também bastante incrível, que não foi maquiado. Ele é um dado real de estatística, como o professor falou, vocês estudam estatística no curso de marketing e no de publicidade por conta disso. Então, a cada R$1 aplicado na publicidade, nós temos quase R$11 para o conjunto da economia. É o que ela vai reverter. Esse é um cálculo feito pelo pessoal das ciências exatas, nem é a nossa área. Nós somos de humanas ou sociais aplicadas. Mas quem fez o cálculo foram os especialistas em exatas. Então, R$1 que eu invisto, que é aquele R$1 que o Henry Ford falou, se eu tivesse R$1, eu investiria em publicidade. Então, esse R$1, ele gera 10,69. Esse é um cálculo médio do que a publicidade traz. Ou seja, é uma carreira a se pensar. Então, aquela imagem que talvez os nossos pais, avós, tios e parentes, amigos tinham, que a publicidade é uma forma de fazer graça, né? Tem pais que eu dei aula há muitos anos em cursinho e alguns falavam: eu não criei meu filho para ele fazer isso, ficar contando piada em cima de produto. Pô, eu criei um filho para fazer publicidade, isso é um absurdo. E nós tínhamos que conversar com esses pais, sendo que eu mesmo ouvi isso no meu, né? Meu pai diz: todos os seus primos fizeram medicina, engenharia, direito, e você vai fazer publicidade. Isso é uma vergonha para a família inteira, né? Porém, não é assim. Tudo isso que nós estamos vendo e o fato de a publicidade também ter uma coligação com a história, porque quando se estuda arqueologia, quando se estuda esse tipo de
ciência de códigos genéticos e tudo mais, a publicidade daqueles tempos é estudada para se entender como era o meio familiar daqueles indivíduos. Então, por exemplo, não é incomum, quando a gente faz doutorado, por exemplo, na área que eu fiz, você saber de papers da Idade Média que eram estudados pelos doutores da época para entender as pessoas de épocas predecessoras da Idade Média. Eles estudavam os anúncios de pão, anúncios de costureiras, alfaiates, para entender como eles eram e poder fazer um traçado mais confiável, tá? Entrando agora no nosso curso, pessoal, o curso eu não vou entrar em todos os detalhes que o professor Everaldo entrou, porque aquela grade é exatamente a mesma que temos, né? Os cursos foram alinhados para que pudéssemos levá-los adiante sem prejuízo de nenhum. No caso de bacharelado, ele não vai durar 2 anos, ele vai durar 4, né? A publicidade é um curso regular de 4 anos, ele vai se subdividir em 8 semestres letivos, fica mais fácil para avaliação e mais fácil para o escoamento das disciplinas, né? Nessa matriz, como já foi dito, nós temos disciplinas teóricas e práticas, locações extra-classe, como um laboratório de fotografia que vem sendo montado, nós mesmos é que compramos esses equipamentos, escolhemos o que havia de melhor para vocês, né, no mercado. Temos também a agência experimental, que daqui a pouco vocês verão em fotos, e tudo isso construído, pessoal, para que vocês saiam daqui semi-profissionalizados. O que acontece dentro de uma agência experimental, como a que teremos, é exatamente o que acontece numa agência profissional, que é onde trabalhamos durante tantos anos. A única diferença é que aqui haverá professores em sala supervisionando, e numa profissional nós temos que ir sozinhos. Fora isso, é tudo igual, tá? Então, vamos lá. O curso de publicidade, ele é riquíssimo. Eu vou colocar aqui 8 subdivisões, passar bem rápido por elas, porque o que nos interessa nesse momento é somente publicidade e propaganda. É esse o curso que eu lhes apresento. Mas o estudante de comunicação é aquele cara que pode cursar jornalismo, design, produção audiovisual, ele pode cursar RP, Relações Públicas, Rádio, Televisão, Internet, que é uma outra subdivisão, editoração ou próprio marketing. Então, é uma carreira que se dedica a toda e qualquer situação que envolver um tipo de emissão a alguém. No nosso caso, essa emissão, essa fala, essa locução que faremos, não é exatamente para alguém isolado, mas sim para a massa, ou seja, a comunicação social, né? Se ela tiver com esse adjetivo sequenciando o nome comunicação, ela é massiva. Não existe a comunicação social para um. Então, nós fazemos comunicação para públicos. O jornalista também, o RP também, o marketing também, o rádio e TV também, todos também. Então, nós temos como frontal interesse o comportamento contextualizado de públicos, seja o grande público indiscriminado ou públicos setorizados que chamamos de targets, ou públicos-alvo. Quem toma ovo maltine é um determinado público, quem toma chocolate Toddy Nescau é outro. Então, isso a gente chamaria de targets, ou públicos específicos, tá? É uma carreira visada em vestibulares públicos, como o FUVEST e Unicamp, eu só trouxe esses 2 para vocês, que são públicos, vai. Eles têm quase 32 candidatos para uma vaga, isso em 2020, em 2021 ela sobe, vai para quase 33 por vaga. Esse é o número da FUVEST. Em 2013, ele tinha 72 para 1, tá? Era o curso mais visado de todos. E aqui na Unicamp, nós temos aqui na Comunicação Social Mediologia, que é onde eu cursei também, nós temos 41,1 por vaga. É acirradíssima a proposta da Unicamp, um exame dificílimo, complicado, com uma redação que tem 4 laudas a serem cumpridas, não é uma redação simples, tá?
a redação, no caso da Unicamp, não é classificatória, e sim eliminatória. Ela entra na primeira fase e não na segunda. Então, veja, agora eu vou entrar numa outra seara, pessoal. Já falamos o que a publicidade é enquanto especialidade, como ela alavanca negócios num país, na economia, como ela tira produtos do anonimato da fábrica de onde eles nasceram para as grandes lojas e faz essa passagem com um brilho de despertamento de desejos, né? Que é a fala da publicidade. Vimos que o curso é um curso de 4 anos, com aquela matriz. E agora nós vamos ver a cereja do bolo. Como é que o Brasil se comporta aos olhos do mundo pelo seu trabalho na publicidade. Então, se eu for setorizar festivais nacionais, a gente não terminaria esse webinar. Eu só vou pegar os internacionais, que são os maiores do mundo. O Brasil é o segundo país melhor do mundo em publicidade e propaganda. O primeiro é a Inglaterra, sempre foi e continua a ser. Eu também não tenho como te trazer todos os níveis de prêmio que o Brasil já ganhou. Eu trouxe 6, que são os maiores do mundo, mas o Brasil é premiado em todos. Então, assim, eu precisaria ter uns 30 slides aqui para te colocar só o nome dos prêmios que o Brasil tem, né? Eu vou salientar só 2 aqui, o Clio Awards e o Cannes Lions, por exemplo. O Brasil conquista leões de ouro, prata, bronze todos os anos. É fácil isso? Não, é muito difícil. Esse festival é na França. O mundo inteiro participa. O Brasil sai de lá carregado de prêmios. Clio é o prêmio mais importante e difícil do mundo. O Brasil já ganhou 2. Você fala, nossa, só 2? Só 2 e é muito, porque tem país que está lá não ganhou nenhum com peças maravilhosas. O Brasil ganhou. Eu tenho esperança de conseguir colocar em sala de aula esses 2 prêmios em vídeo, que são extremamente importantes para os alunos, né? Eu vou mostrar para vocês também nomes de brasileiros que se consagraram naquelas áreas que eu te mostrei agora há pouco, né? Editoração, isso, aquilo, direção de arte. Você vai ver que no mundo a comunicação social está muito bem representada por brasileiros. A maioria deles não está no país, está morando fora do país. Veja esse, Washington Oliveto. Washington Oliveto é o maior redator vivo que o Brasil tem. Por que eu disse vivo? Porque redatores que já morreram talvez possam ter superado o Washington Oliveto, na minha opinião, superaram. Por exemplo, Neil Ferreira, que morreu recentemente, foi o maior redator que o Brasil já viu. Temos Eugênio Morhalen, está vivo, né? Eu pretendo trazê-lo para uma palestra aqui na faculdade. Vamos ver se conseguimos. É um excelente redator. Mas o Washington é o carisma. Então, ele é aquele cara que fez o filme do Primeiro Sutiã, ele é aquele cara que fez do Amortecedor COFAP, do Hitler, da Folha de São Paulo, as coisas mais lembradas da publicidade, o Garoto Bombril, as antológicas publicidades vêm dele. Então, ele é um cara que começou como office boy na DPZ e depois ele praticamente comprou a agência, né? Hoje, ele é sócio majoritário da Macan. A Macan Erickson é uma agência americana, o Washington é brasileiro, ele conseguiu fazer uma sociedade e conseguiu mudar o nome da Macan, que é uma das maiores agências do mundo, ela passa a se chamar W Macan, W de Washington e a bandeira do Brasil, o que para nós foi uma surpresa extremamente positiva, né? O Brasil se impondo no estrangeiro. Então, Washington, um redator celebradíssimo, considerado um dos maiores do mundo, né? Aqui, Bruno Prosperi é um espetacular diretor de arte, é meu amigo também. O Bruno Prosperi, ele reabilitou as sandálias havaianas de serem vendidas para a classe C e D e passar a ser vendidas para a classe A e B, classes A e B. O Bruno, eu particularmente gosto dele por um aspecto que me parece encantador. Qual é esse aspecto? O Bruno é um cara simples, né? Ele tem ao alcance dele qualquer impressora 3D, o que você imaginar de equipamento. Ele trabalha na UMAP, que é a maior agência do Brasil. Ele é um dos caras mais respeitados, não só do Brasil, mas ele é o único diretor de arte do mundo que tem o título Big One, ou seja, grande vencedor. Nenhum diretor de arte tem esse título, só o Bruno. Por quê?
porque ele trabalha, mesmo tendo acesso a tudo que é equipamento de ponta, ele trabalha com uma caneta e um lápis. Ele trabalha no computador também? Sim, claro, ele sabe mexer em todas as idiosincrasias de um computador, mas se você der um lápis e um guardanapo de papel, ele vai fazer a campanha lá. Então, ele não é um cara que vai chorar porque ele não tem o equipamento de ponta. Ele vai fazer se ele tiver um batom na mão, ele faz. Ele não fica esperando o momento ideal. Isso é muito importante. Foi visto no mundo inteiro e hoje ele é celebrizado. As melhores contas do Brasil estão na mão dele. Fernando Meirelles é um cara de comunicação social que já opera no cinema. Então, o grande mérito do Fernando é mostrar um cinema que não é porno chanchada, né? Que é o que o Brasil fazia até certo tempo. Ele mostra um Brasil violento, um Brasil que não se pode negar, que é o Brasil carioca, vamos dizer, né? As favelas do Rio, ele fixa o olhar lá, e ele é extremamente respeitado no exterior, porque ele é considerado um cineasta de coragem. Ele não mostra um Brasil idílico, um Brasil sonhador, lindo, praiano. Ele mostra um Brasil violento, que é o que somos em muitos sentidos. Então, o Fernando Meirelles também é de comunicação social. Homero Brito é outro. Homero Brito também, ele é nordestino, ele é um cara que sofreu bullying de todas as maneiras possíveis no Brasil e se consagra em Nova York, né? Então, ele é aquele cara que faz patchwork, que é uma pintura que ele estiliza. Então, tudo no Homero Brito é multicolorido e multiforma. Ele leva isso para o exterior e se consagra. Então, é mais um que vai morar lá. O Próspero está no Brasil, é o único, né? Deixa eu só voltar aqui. Esse aqui, ele está no Brasil. O Washington não está, está em Londres, na Macande lá. Esse também não está mais fora do que dentro do Brasil. Esse também não está, saiu do Brasil, levando a arte do Brasil para fora. Esse também está nos Estados Unidos, José Wilson Magalhães, é desenhista também com lápis na mão, com um pincelzinho velho. Ele conseguiu ser empregado da Disney com um salário astronômico, fazendo todos os filmes Disney com esse pincelzinho que ele segura na mão e também abrindo mão dos grandes equipamentos. Essa frugalidade dele, essa simplicidade dele, encantou os americanos e ele tem um emprego incrível lá na Disney, né? Ele é o responsável por todo um departamento. Ele é desenhista, é de comunicação social. Joana Monteiro é diretora de arte, ela é extremamente inteligente, talvez a mais inteligente das publicitárias que eu conheça é a Joana Monteiro, sem dúvida alguma. Ela, além de inteligente, ela é extremamente articulada, faz campanhas publicitárias de altíssimo nível, todas elas são verbais, embora ela seja uma pessoa, ela é uma desenhista, né? Mais do que tudo, ela faz questão que as campanhas delas tenham textos muito longos, ela acredita na força da palavra, né? Ela é muito admirada, ela é aquela que bate de frente com o cliente, é aquela que dá um soco na mesa se o cliente falar alguma besteira, é capaz de perder uma conta, mas não perder a dignidade. Então, ela é uma mulher de muitíssimo respeito. Ela perdeu uma conta agora enorme da Nivea, porque ela bateu de frente com um cliente americano e a conta foi perdida. É um outro case que uma outra oportunidade eu conto, mas ela preferiu perder a conta, enfim. Né? Então, é uma grande pessoa aí para todos se lembrarem. Ela está no Brasil. Sebastião Salgado é o maior dos fotógrafos que temos, né? Ele também não está no Brasil, ele leva a arte dele para fora, ele fotografa muito bem, né? Considerado um dos maiores fotógrafos do mundo, é de comunicação social como nós. Mike Deodato, a mesma coisa que os outros, ele está desenhando na tela com pincel, ele faz tudo à mão livre, ele não aceita copiar nada do computador, não aceita, por isso foi contratado pela Marvel Studios. Eles gostaram dessa autenticidade dele, ele mora lá também, né? Ele foi com o papelzinho na mão, fez um teste e passou na primeira. Agora, pessoal, uma breve galeria, eu já estou encerrando. Esse Renato Meirelles, que é pesquisador, empresário, dono do Instituto Locomotiva,
é um agente de pesquisa. Eu gostaria muito de trazê-lo aqui na semana de cursos. Por quê? Porque ele foi meu aluno, né? Durante muito tempo até, eu dei aula para ele, acho que 3 semestres seguidos em São Paulo, na FAAP, ele foi meu aluno de comunicação social, um brilhante aluno. Eu sempre vi no Renato um futuro brilhante, e é o que ele tem hoje. Hoje ele é comentarista da Band, fixo, ele escreve para jornais, revistas. O Instituto Locomotiva é enorme e ele faz pesquisa somente em favelas. O grande objeto de estudo do Renato, que é um menino rico, de ótima situação financeira, os pais dele são ricos, ele também é, mas ele só estuda a classe C, D e E. Ele quer saber como essas classes sobrevivem à miséria. Então, ele tem um grande legado, sendo jovem ainda, ele é muito disputado em entrevistas e eu sou orgulhosa de ter sido professora dele. A Natália também foi minha aluna na ECA, na USP, durante 3 semestres também, excelente aluna. Hoje ela é self-strategist, ela cria estratégia para tirar empresas de crise. Todas essas estratégias são da cabeça dela, e ela já publicou 2 livros, sendo jovem como é, então ela também está fazendo um grande papel em comunicação social, tanto ela como o Renato Meirelles estudaram publicidade e propaganda, hoje eles determinam onde eles vão estar ou deixar de estar, eles são mais chamados do que a gente pode imaginar, né? Também tenho muito orgulho dessa aluna. Aqui 3 alunos meus, Jean, Daniel e Guilherme, né? Esses 3 juntos fundaram a Santo Caos. O Daniel, que é o de baixo, já veio dar uma palestra aqui no mês de setembro, outubro, né? Que a gente fez a semana de cursos. Ele é sócio majoritário com o Jean e com o Guilherme, e a Santo Caos é uma empresa que está fluindo muito bem, é uma consultoria que pretende tirar empresas de crises internas. Eles têm inúmeros clientes, a agenda deles é lotada, são excelentes alunos, excelentes trabalhadores, e também cursaram publicidade e propaganda, como nós. E o Guilherme Regiani, com essa cara alegre, encerra essa apresentação. Ele é um alegre também, meu aluno, ele foi meu aluno também por 3 semestres na Casper Libero. Esse Guilherme Regiani é mídia, ele deu uma palestra maravilhosa aqui na FSA, falando dos percalços da mídia, das alegrias, né? Ele é muito bem sucedido na carreira, também cursou publicidade e fez o seu caminho sozinho, né? Uns são patrões, outros são empregados, outros são fora do Brasil, uns dentro, mas todos cursaram o que nós cursamos. E eu fecho aqui mostrando a nossa agência, pessoal. Ela não tem nome e não tem logotipo, porque ele está sendo gestado pelos alunos. Então, eu tenho orgulho de dizer que amanhã vai ser a nossa apresentação e esperamos que o nome e o logotipo venha nos alegrar aqui para mostrar para vocês como a agência é linda. Vejam, pessoal, essa parte da agência, né, que fica no prédio da Fafil, ela vai ter praticamente 4 lousas enormes para que nós possamos fazer os compromissos do dia a dia. Aquela mesa redonda para reuniões com clientes. Essas mesas geminadas são para estagiários que farão concurso para estar na agência. Essas são as mesas deles. Eles trabalham separadamente dos outros alunos. Aqui, ó, é um outro ângulo da mesma mesa e da mesa dos clientes que nós receberemos. Eu tenho também mesas grandes, né? Elas estão intercaladas para receber as classes de publicidade e propaganda. São mesas que nós dispusemos de uma forma que os alunos possam se sentir à vontade. Tem quadro de avisos, eles podem escrever, podem se reunir. Esse é um espaço de convivência, muito bem iluminado, muito bem arejado, claro, limpo, com chão perfeito, não precisa de reforma, ela está pronta para ser usada pelos alunos. É lá que eles vão trabalhar as grandes campanhas que faremos, é lá que trabalhos serão apresentados em grande estilo, é lá que receberemos convidados que traremos para que abrilhantem o curso de vocês. Aqui é um outro ângulo da agência, ela é bem próxima à entrada do prédio, né? Aqui um outro ângulo com todas as mesas perfiladas, cabe muita gente, né? E eu encerro com isso, queridos, esperando que vocês possam ter aproveitado, né?
de toda maneira, eu tentei dar uma corrida pensando no horário, né, de todos e do professor Everaldo, mas eu espero que tenha dado para vocês pegarem o espírito da coisa, né? O que nós pretendemos é que o curso seja bastante atrativo para vocês, que nós consigamos colocar o que há de mais atual, de mais palpitante no mercado hoje, como estratégia, como disciplinaridade para vocês, né? E a gente fica aqui também à disposição para que vocês possam perguntar o que quiserem. Nós temos a professora Mariana, que também é alguém que lecionou no curso de marketing, seria até bom que ela desse um parecer aí de como foi a sua experiência, né? E vocês fiquem à vontade, eu estou com a aluna Érica, Eduardo, Letícia, Yuri, Ian, Ana, Gabriel. Mariana, o que você achou, Mariana, de dar aula no marketing? Bom, olá a todos. Lecionar em marketing foi uma ótima experiência, tive bastante acolhimento aí por conta da coordenação e encontrei alunos muito engajados, muito dedicados, sedentos aí não só do aprendizado, mas em como colocar isso em prática. E a Fundação Santo André oferece boas condições para isso, não apenas pelo corpo docente, mas pelo compromisso nosso em utilizar as melhores metodologias para a transmissão desse conhecimento, nosso compromisso em nos mantermos altamente atualizados para receber a todos e, nossa, não vejo a hora de voltar aí a lecionar e contribuir para esse grande projeto que tem sido aí a área de marketing, publicidade e propaganda. Gostou da agência, Mariana? Linda, parabéns pelo esforço, não vejo a hora de estar repleta ali de equipamentos, clientes, alunos, vai ser um grande sucesso. Ao lado da agência, nós temos um estúdio de fotografia que está sendo retirados os móveis que estavam lá, né? Ele vai ficar livre para os alunos, sofrer uma pequena reforma, talvez uma pintura, mas é um segundo espaço que fica ao lado da agência, né? Então, eu queria saber se vocês gostariam de perguntar para o professor Everaldo sobre a carreira de marketing, né? Temos tantos alunos de marketing aqui, a Mariana também foi professora lá, e sobre publicidade. Fiquem à vontade, queridos. Érica, Gabriel, Eduardo, Érica. Diga aí, Érica. Achei muito interessante. Pode falar, Érica. Ela comenta aqui, né, que achou interessante sobre as profissões e muito importante unirmos a parte teórica às atividades práticas, né, as vivências na agência e no estúdio. Eu até como curiosidade, né, Érica, é importante essa sua frase, porque me lembra também, a minha formação é em propaganda, né, eu fiz bacharel em propaganda, publicidade e propaganda, um tempinho atrás. Já, né, tive agência, hoje mantenho uma consultoria essa atividade prática na qual a gente sente a insegurança, bate aquele medo, e aí você vai atrás de ferramenta, consegue resolver o problema e dá aquela satisfação no final, você vê concluído o projeto. E o pessoal da área de publicidade e marketing é aquela pessoa que não gosta de ver o trabalho na gaveta, né? Ele quer ver o trabalho sendo exposto, sendo desenvolvido e ganhando corpo, né? Para isso que serve. Eu acho que essas atividades, as vivências na agência proporcionam exatamente isso, né? Colocar o pé na atividade prática mesmo. E é importante que a agência vai ser um hub, né? Um polo ali para demandas externas também, né? Não só demandas da fundação, mas demandas externas também que a gente tenha para aplicar toda a parte teórica. Mais alguém, pessoal? Lembrando também, pessoal, que talvez nós não tenhamos dito, né? Mas o professor Everaldo é o que será o coordenador da agência, né? Então, ele é a pessoa que eu escolhi, né? Eu identifiquei nele
as qualidades necessárias para isso e ele as tem de sobra. Então, ele vai coordenar a agência, eu coordeno os 2 cursos, mas a gente trabalha numa parceria muito legal. Todas as nossas decisões são tomadas em conjunto, nenhuma é tomada individualmente. Então, como a gente se dá, graças a Deus, muito bem, a tendência é que o desenrolar dos cursos aconteça muito bem, né? Nós não tivemos nenhum problema com alunos, nenhum problema de ordem alguma com eles, né? Aparentemente fluiu tudo muito bem até o momento e acredito que com a implantação da agência e do estúdio, os equipamentos novos que já estão todos revisados aí por nós, né? E pelo professor Marcos Forte também, que é responsável por tecnologia, a gente vai conseguir fazer um curso bem alinhado ao que o mercado espera. E mais do que tudo, pessoal, a gente pretende também trazer visitantes para que, eventualmente, não toda hora, mas eventualmente vocês possam ter uma visão externa, né? Um cara que, por exemplo, ele mesmo montou sua agência, ele é dono de uma pequena agência hoje, ou de uma média agência, ou um redator, ou um diretor de arte, ou um planner, ou alguém que seja da área realmente e venha para dar um testemunho dentro da agência. Vai ficar um negócio mais doméstico, né? Porque ele vai sentar com todo mundo junto. Então, eu acho que vai ser bastante rica essa experiência, né? Quem mais gostaria de falar? Yuri, Ian, Eduardo. Vamos lá, Eduardo, você que é o perguntador da classe. Hoje está quietinho, Eduardo. Está ouvindo, Edu? Ele já saiu e entrou. Eu não sei. Sem áudio, tá. E Gabriel Sanches, gostaria de perguntar alguma coisa, Gabriel? Eles estão com dificuldade. Ó, só tenho a dizer que estou bastante ansioso para conhecer a agência pessoalmente. Não, isso eles falam sempre, né? Nós também estamos bastante ansiosos para que a agência venha à luz, né? E seja tudo que vocês merecem que ela seja. Agora, pessoal, é inevitável chegar a um tópico aqui, né? O curso, tanto o de marketing quanto o de publicidade e propaganda, é claro que talvez fosse idealizadamente bom que ele fosse prático o tempo todo, vocês entrassem no primeiro semestre já com um briefing na mão e tal. Mas não é bem assim, pessoal. Vocês precisam ter, principalmente em publicidade, que são 4 anos, né? Os 2 primeiros anos, não semestres, 2 anos, né? São 4 semestres, eles têm que ter matérias teóricas para que vocês ganhem um chão, ganhem repertório, ganhem um acervo cultural mais respeitável para poder entrar nas searas práticas com mais força, né? Então, é nesse momento que a gente está agora. Eu, por exemplo, que sou uma pessoa de criação, eu estou lecionando sociologia, que é uma matéria extremamente teórica em todos os meandros que ela pode ser observada. Mas a gente conseguiu fazer trabalhos práticos em cima disso, né? E o professor Everaldo fez os processos, né, professor? Os projetos você fez de BI? Sim, a gente fez uns experimentos lá de BI e também de marketing e inovação. Eu gosto bastante de unir essa, porque no fundo para mim sempre foi assim, né? Uma não existe sem a outra, já que, né, a parte teórica é justamente a prática escrita e pensada para que a gente não caia nos mesmos erros na tentativa, né, de fazer sem refletir sobre o que está sendo feito. Então, para mim, uma coisa não existe sem a outra. E no campo da publicidade, no campo do marketing, em todas as áreas isso é uma verdade, mas na nossa área isso é evidente, né? Sim. É importante. Eles estão completamente ansiosos. O Eduardo acabou de postar que ele não vê a hora de estar na agência, porque lá vai ter possibilidade de fazer a prática. Sim, na agência vai ter o brainstorming, vai ter o briefing chega, vocês vão ter que dar conta de tudo aquilo, né? Sempre vai haver alguém supervisionando lá. Então, a gente também conta com esse momento bastante, né? Que ele dê muito certo, essa é a nossa esperança, é para isso que estamos trabalhando
todo o tempo que podemos, né? A gente, eu e o professor Everaldo, fazemos várias reuniões e telefonemas à noite, de manhã, em todos os períodos, e vamos até a FSA, inúmeras vezes a gente tem que ir lá verificar equipamentos e locações, mas tudo saiu dentro do que a gente esperava. A gente estava um pouco apreensivo por não encontrar a sala ideal, a gente não estava satisfeito com nenhuma, a gente voltava frustrado para casa, passava o dia na FSA e voltava pior do que chegou, as salas não batiam o que uma agência deve ser, né? Até que um dia a gente viu essa sala e foi amor à primeira vista, né, professor? Desde o primeiro dia. A gente conseguiu a melhor sala, os melhores móveis, os melhores equipamentos, então agora é só entrar e botar todo o nosso conhecimento e criatividade para funcionar. A gente também fica à disposição de vocês, né? Vocês têm acesso livre a nós todos. Nós agradecemos também que vocês estiveram presentes hoje. Eu preciso encerrar também, porque o professor Everaldo vai partir agora para uma aula que ele dá, né? E nós estamos à disposição de vocês. A gente procurou fazer uma radiografia dos dois cursos de óticas diferentes, né? Sobre óticas diferentes. Ele se preocupou em dizer, por exemplo, onde que vocês podem trabalhar com marketing, como é a matriz curricular, a gente meio que estabeleceu esses diferenciais. Eu falei da publicidade no mundo e tal. Agora, pessoal, vocês podem trabalhar em muitos lugares, não é só numa agência de publicidade. Vocês podem trabalhar nos lugares que o professor Everaldo falou e também em consultorias. Vocês podem trabalhar até em jornalismo com publicidade e propaganda. Isso não é incomum. Existe muita gente que está lá fazendo isso. Na própria CNN Brasil existe isso, né? Vocês podem trabalhar em hubs, vocês podem trabalhar em grandes estúdios, em audiovisual. O campo é enorme para publicidade, propaganda e marketing. Então, a gente aposta muito nesses dois cursos, né? São cursos que trazem muita expectativa para o aluno. Eles são normalmente alunos muito elétricos, querem fazer as coisas, querem aparecer como os criadores de tal e tal campanha, e é o que a gente vai estimular para que aconteça. Espero que vocês tenham aproveitado esse webinar. O professor Everaldo se despede, então, né, professor? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela companhia. E qualquer dúvida, manda mensagem aí para a gente. Quem tiver interesse em conhecer a Fundação Santo André também, que está assistindo de fora, pode ficar à vontade aí a entrar em contato com o pessoal aqui, tá? Isso mesmo. E a gente vai se encontrar amanhã, o professor Everaldo, eu e mais outras pessoas, porque amanhã é um grande dia, pessoal. Vou deixar só essa isca no ar para a gente encerrar o webinar. Amanhã nós vamos selecionar o melhor logotipo e o melhor nome para a agência experimental. E quem são os autores desse logotipo e desse nome? Os alunos. Então, a gente propôs isso para a reitoria, o professor Rodrigo aceitou, né? Que os alunos fossem os criadores, eles estão trabalhando nisso há muitas semanas, né? A gente está acompanhando de perto, fazendo um meet, fazendo um acompanhamento assim, homem a homem, né? Tete a tete com eles, mas amanhã todos se apresentarão e a gente vai ter que eleger um só. Vamos ver o que vai acontecer, né, professor? Então, a gente está torcendo muito. Tchau. Obrigado, professora Marina. Obrigado, professora Mariana. Professor. Mariana, muito obrigada. Obrigado ao pessoal dos eventos. Obrigado e parabéns pelo webinar. Gostou, Mariana? Obrigado ao pessoal dos eventos aí da Fundação. Tchau, pessoal. Tchau, querido.